Olá, eu sou o Vess, trabalho como treinador e nessa série de vídeos eu estou falando sobre as interferências que nos impedem de atingir os nossos objetivos ou que pelo menos atrasam o nosso caminho. Eu já falei das interferências de confusão, conteúdo, catástrofe e comparação. Hoje a gente vai falar do quinto tipo de interferência, que é a interferência de conflito. Lembrando que são 7 interferências, então essa série tem 7 vídeos e eu trabalho com um modelo de PNL sistêmica, programação neurolinguística. Então vamos lá, interferência de conflito. E quando a gente pensa em conflito, a primeira coisa que vem na mente é que é conflito com outra pessoa ou com outras pessoas, né? Conflito com a mãe, com o pai, com o filho, nada disso. A interferência de conflito, ela se refere a conflitos internos, então é eu comigo. E é fácil de entender, todo mundo tem conflito interno, tá? Faz parte da nossa experiência como ser humano. Será que deveria ser assim? Será que poderia ser diferente? Eu não sei dizer como é que poderia ter sido. Eu sei dizer como é que é comigo e como é que é com as pessoas que eu encontro. Agora, se você encontrar uma pessoa aí que não tem nem nunca teve conflito interno, me dá um toque que eu quero bater um papo com essa pessoa, tá? Agora, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu conheci, elas têm sim conflito interno. Eu tenho conflito interno. Agora, ter conflito interno faz parte da experiência, tá? De repente você vai numa pizzaria e você olha o menu e você talvez fique em conflito. Talvez tenha uma parte sua que queira uma pizza de mussarela, talvez uma parte sua queira uma pizza de calabresa, outra parte ainda pode querer uma pizza portuguesa. E aí, como é que você chega numa solução? Como é que você faz para escolher o sabor da tua pizza ou do sorvete, se você for numa sorveteria, ou um filme que você vai assistir no cinema? Então, perceba que a cada momento que você precisa fazer uma escolha na tua vida, você entra em conflito interno. Isso faz parte, porque você precisa pesar as diferentes alternativas. Agora, muitas vezes, isso pode virar uma interferência na tua vida. Sabe como é, né? Você fala, eu vou fazer academia, vou ficar fit, vou emagrecer, vai ser uma beleza. Aí você tá super certo disso, vai lá, já se matricula, já deixa pago 6 meses de academia, né? A academia adora isso. E aí você fala, amanhã eu começo. Beleza. E quando chega o amanhã, na hora de acordar, o que você faz? Aí você entra em conflito com você mesmo. Então, precisa entender que toda vez que você vai fazer uma mudança na tua vida, de alguma forma, mesmo que seja por alguns instantes, você vai entrar em conflito com você mesmo. Até aí, tudo bem. Agora, permanecer em conflito é que pode virar uma interferência e realmente atrapalhar o teu objetivo. E aí você percebe que, de repente, passou 1 mês, 2 meses que você se matriculou na academia, foi 1 vez, 2 vezes e não conseguiu organizar aquela nova rotina. Por quê? Porque você está em conflito com você mesmo. Agora, o duro é que muitas vezes a gente pega e põe a culpa no externo, fala assim, eu não estou indo porque está frio, eu não estou indo porque está calor, eu não estou indo porque os semáforos todos estão fechados, eu não estou indo porque os semáforos estão todos verdes, eu não estou indo porque minha mãe precisa de mim nesse momento, eu não estou indo porque tenho que fazer hora extra no trabalho. Pois é, quantas histórias você conta para você mesmo nesse momento? Percebe? Você está em conflito interno. E isso pode acontecer em relação à academia, em relação à aula de inglês, em relação àquela faculdade que você quer fazer, em relação até mesmo àquela viagem que você quer fazer para se divertir. Pois é, estar em conflito faz parte da gente, ou pelo menos vivenciar algum conflito faz parte da gente. Agora, ficar travado no conflito é que não está legal. Porque daí você percebe que você começa a brigar com você mesmo. E aí você sabe, se você está brigando com você e você bate, quem é que está apanhando? Compreende? Agora, para entender isso, a gente precisa entender que o conflito não precisa virar uma guerra, compreende? Então, de repente, você sai com uma pessoa que você gosta para ir ao cinema. Então, você sai com a sua namorada, com o seu namorado, com o esposo, com a esposa. Você sai com alguém da tua família, com um amigo, com uma amiga. E aí já tem um conflito, né? Porque um quer ver o filme A, o outro quer ver o filme B. Um quer ver um filme de ação, o outro quer ver uma comédia romântica. Já tem conflito. A pergunta é, precisa virar guerra para resolver o conflito? Compreende a ideia? Porque se tudo que a gente for fazer for virar uma guerra, aí o nosso relacionamento fica muito desafiante. Então o que a gente faz nessa situação?
a gente entra num acordo com a outra parte. E se a gente hoje assistir o filme de ação e aí amanhã a gente assiste a comédia romântica, por exemplo, entendeu? Ou vamos escolher um terceiro filme que não seja nem o filme de ação, nem a comédia romântica, vamos assistir um filme filosófico, por exemplo, compreende? E aí você consegue sair do conflito. É muito importante a gente entender isso. Para resolver o conflito eu não preciso brigar por aí, sair resolvendo tudo na base da força, do quem fala mais alto. Pera aí, gente, esse caminho é o caminho que muitas vezes a gente já tomou na vida da gente, e aí gasta muita energia, não é satisfatório para todas as partes, percebe? Agora, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, é como se eu tivesse diferentes eus. É como se eu tivesse um Vés que gosta de comer a pizza de mussarela e um outro Vés que gosta de comer a pizza de catupiry, compreendeu? É como se eu tivesse um Vés que gosta de assistir a comédia romântica e outro que gosta de assistir o filme de ação, e pode ser que eu tenha ainda um outro eu dentro de mim que goste de assistir um documentário ou um filme filosófico. Então, como é que a gente resolve essas coisas? Entrando em acordo com as partes. E aí você pode pensar assim também, que dentro de você tem diferentes partes. É como se você tivesse diferentes eus dentro de você. Agora, é aí que tá. De repente, aquele eu que fez a matrícula na academia não é o mesmo eu que vai acordar de manhã a fim de ir para a academia. E aí a gente fica, às vezes, travado no conflito interno. E muitas vezes na vida a gente aprendeu que para resolver esses conflitos tem que ter determinação, força de vontade, essa coisa toda para correr atrás. Eu estou aqui para trazer uma ideia diferente para você. Quando você tem um objetivo e ele é ecológico, agora guarda essa palavra, ecológico, ecologia, guarda essa palavra, essa é uma palavra fundamental para nós na PNL sistêmica. Ecologia é quando há um relacionamento harmônico entre diferentes sistemas. Na verdade, essa é a definição da palavra ecologia. E a gente usa essa palavra o tempo todo na PNL. Por quê? Porque a gente considera que quando um objetivo ele é ecológico para mim, eu atinjo esse objetivo com facilidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Aquilo que é congruente e ecológico para você, você atinge com facilidade. Colocando de uma outra forma, você não precisa fazer força para ser quem você é, compreendeu? E eu tenho certeza que na tua vida há atividades que você faz sem entrar em conflito com você. Quando é para fazer, tu pega, vai lá e faz, resolvido. Muitas vezes, coisas que a gente gosta são assim, diferentemente de outras coisas que a gente aprendeu a não gostar. Porque tudo na vida da gente a gente aprendeu. Pensa nisso. Quando o bebê nasce, ele não tem um gosto. Eu gosto de fazer exercício, eu não gosto de fazer exercício. Para o bebê, ele não sabe nem o que é isso. Agora, ao longo da vida, de repente, você aprendeu que ir para a academia é algo que dói, é algo desagradável, é algo que você tem que ficar fazendo esforço. Eu não gosto de ir na academia. E aí? Aí, se você se propõe a fazer academia, então você tem uma parte sua que não gosta e outra parte que quer fazer. O que acontece? Começa a vivenciar um conflito. E o interessante é que tem muita gente que faz isso aí que eu falei. Vai lá e paga 6 meses, 1 ano de academia, acreditando que se tiver pago, ela vai se motivar a fazer a academia. E aí descobre que a coisa não é bem assim. Então, quando você tem um conflito, o que você deve fazer? Pensa em 2 pessoas indo ao cinema. Um quer ver um filme A, o outro quer ver o filme B. Como é que eles vão resolver isso? Quem gritar mais alto, quem for mais forte, quem é mais inteligente vai escolher o filme, compreendeu? Essas saídas, elas não são ecológicas, porque daí a parte que é mais forte, mais inteligente ou que falou mais alto, vai atingir o seu ganho. Agora, e a outra parte? A outra parte não vai atingir o ganho e aí vai haver algum tipo de ressentimento, algum tipo de sentimento negativo. Então essa solução do quem fala mais alto não é uma solução saudável e ecológica. Uma solução saudável e ecológica é o acordo entre as diferentes partes, um acordo que seja satisfatório para todas as partes envolvidas naquele conflito. E a mesma coisa vale para você em relação às suas partes internas, compreendeu?
Ou seja, o que eu estou falando aqui? Quando você estiver vivenciando um conflito, a saída para você resolver isso de uma forma saudável, de uma forma ecológica, é você justamente buscar um acordo entre essas diferentes partes que vivem dentro de você. E quando você consegue fazer isso, você consegue sim uma saída saudável e ecológica. Tomemos aqui como exemplo o objetivo de frequentar a academia. De repente, talvez essa seja uma realidade para você. Poxa, eu quero fazer academia, só que eu estou em conflito interno. Então eu não consigo encontrar motivação para de repente eu acordar cedo, para ir até a academia e tal. Como é que você pode resolver isso? Você pode literalmente conversar com você mesmo. Como assim? Isso não é coisa de louco, Vess? Conversar comigo? Eu vejo às vezes o pessoal andando na rua e falo, meu, o cara tá louco. Às vezes a gente até tira sarro, né? O fulano lá conversando sozinho. Quer saber o que eu penso? Eu vou falar, eu acho que a gente deveria conversar mais com a gente mesmo. Agora, uma conversa que seja uma conversa de engrandecimento, compreende? Porque nós conversamos conosco mesmo. Ah, tá. De repente você está andando na rua falando com você mesmo, passa alguém, tu fica até meio avexado. Ai, meu Deus, a pessoa me viu conversando sozinho. Gente, todos nós conversamos sozinhos, tá? A gente tem diálogos internos, tá? E muitas vezes a gente resolve as nossas questões assim. Aliás, a gente faz isso desde criança. E a criança, por exemplo, ela tem os brinquedos dela. E quando ela está brincando, cada bonequinho tem a sua personalidade e há diálogos entre esses bonequinhos. Esse é o jeito que a criança encontra para poder ir resolvendo os conflitos internos dela. Nesse sentido, a gente pode sim voltar a ser criança se a gente começar a pensar dessa forma. Então, é muito legal, porque eu posso resolver esse conflito conversando comigo. Sim, é assim que funciona. E se você tiver um conflito muito forte entre duas partes, por exemplo, eu tenho uma parte minha que quer casar, eu tenho uma parte minha que quer ficar solteira, e essas duas partes, poxa vida, tá desafiante de dar um acordo. Imagina como seria se tivesse uma terceira opção, uma alternativa a mais, porque quando a gente tem três opções, aí começa a ficar mais fácil. Quando tem só duas, a coisa fica meio polarizada, tá? Agora, a saída do conflito é a conversa, é o acordo, sempre é assim, tá, gente? Vess, só que eu tenho uma parte minha que ela é muito radical, ela é muito autoritária, ditatorial, então não tem conversa. Pode ser que você tenha algo assim dentro de você. Se você vive isso dentro de você, então considere aí a possibilidade de você buscar uma ajuda profissional, tá? Um negociador, um coach, um terapeuta pode sim te ajudar a encontrar uma solução saudável para você. Agora, um exercício que você pode fazer, muito simples. Use 2 poltronas, ou 3, ou 4, ou 2 cadeiras, ou 3 ou 4, quantas partes você tiver. Então, digamos que você está tendo que lidar com uma decisão na sua vida. Poxa vida, pintou uma oportunidade profissional para eu trocar de trabalho, é fantástico, então tem um lado meu que quer trocar, agora tem outro lado meu que ele quer permanecer no meu estado atual. Sabe o que você faz? Ponha 2 poltronas, 2 cadeiras. Ponha essas partes suas para conversar. Sério, esse é um exercício fantástico, fantástico. Experimenta, tu vai gostar. Aí você faz o seguinte, imagina que em uma cadeira, em uma poltrona está sentado a parte que, por exemplo, quer ficar no estado atual. E na outra, a parte que quer uma mudança. Aí você senta em uma cadeira e aí você imagina que você está conversando com aquele outro, você que está na outra cadeira, e conte a situação. Agora lembra que é para conversar, diálogo, aí você vai conseguir encontrar. Depois você se levanta, dá uma balançadinha, dança um pouquinho, tá? Que é para sair daquele estado, aí senta na outra cadeira e agora você imagina que você está verbalizando a outra parte. E aí você tem uma conversa, um diálogo. E a saída que vai ser a saída legal para você é aquela que considera o ganho de ambas as partes. Vez, eu coloquei as duas partes e elas estão brigando, está uma treta agora que não tem saída. O que você pode fazer nesse caso? Você coloca uma terceira cadeira, uma terceira posição. E aí quando você se sentar nessa cadeira, você se posiciona como um negociador neutro, tá? Não está nem do lado de uma parte nem de outra.
está a favor do quê? Do acordo, de um acordo saudável e ecológico. Experimenta fazer isso com você, você vai perceber que você tem muito mais recursos internos do que você sequer imaginava, tá? Agora pensa nisso que eu vou falar, se você está brigando com você, se você está batendo em você, quem é que está apanhando? Pensa nisso. Tem jeito de você solucionar o teu conflito com diálogo, com conversa. É a mesma coisa com uma outra pessoa. Agora, se você aprender a resolver os teus conflitos internos com diálogo, com conversa, você facilmente vai conseguir fazer isso com outras pessoas. Então tá aí, era isso que eu tinha para falar hoje sobre a interferência de conflito que é interno e que você resolve com diálogo, com conversa, com um acordo que leva em consideração os ganhos de cada parte envolvida no conflito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.